Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio no podcast Nascidos para Adorar. Hoje estou sem meu amigo, meu fiel escudeiro, meu co-host, Felipe. Estou sozinho aqui me sentindo meio sem jeito, mas não estou sozinho na mesa. Estou com dois convidados super especiais de verdade, vocês vão saber por quê. E sem mais delongas, quero apresentá-los para vocês. Meu amigo Eber, meu amigo Jorge Júnior, eu só chamo de Júnior, ele falou que Jorge Júnior, se eu prefere só Júnior, Jorge Júnior, tem problema? Não, tem problema. Só Jorge. E é uma honra receber vocês aqui, realmente acho que vai ser um bate-papo bem enriquecedor, assim, sejam bem-vindos. Valeu, Bruno, dá um abraço, Felipe, sentindo a falta dele também, né? Nesse projeto aí que você estava explicando também um pouco pra gente, é um prazer estar aqui. E aí, Juninho? É um prazer imenso mesmo, Bruno, ter recebido esse convite seu. Dê o nosso abraço aí, o meu abraço também a Felipe. E é isso, vamos bater o nosso papo e... Juninho é meu rival lá que chama Baba, né? Lá no futebol, né? Eram dois centroavantes que sempre a gente tentava jogar em lados opostos, né? Eu sempre fazia mais gols, mentira. Mas tem estatística aí. Eu melhorei muito, eu emagreci um pouquinho. Só não continuo sem correr, mas corre a bola. E Juninho a gente conheceu na igreja ali na IBF, né? E a gente acabou tendo... A gente tem algumas coisas em comum, nossas filhas nasceram no mesmo dia, no mesmo hospital, em andares diferentes, se eu não me engano, a gente foi separado por andar. E é sempre um prazer rever e estar com você. E como o tema do programa, né, é o Nascidos para Adorar, então a gente quer conhecer um pouquinho da história de vocês, da história de vida... não só da história de vida, mas da história com Cristo, como foi que, não sei se nasceram lá no Evangelho, se converteram depois, vamos contar um pouquinho pra gente. Quem quiser começar aí, bate para o ímpar aí. Júnior é mais velho, começa. É mais velho. Eu ia falar, vou dar as honras a Eber, mas... O argumento dele foi forte. Pode ser mais velho. Mas assim, eu não nasci, né, no lar evangélico. Os meus pais, eles se converteram ao evangelho. Eu tinha 8 anos, e por sinal, o pai da fé, né, de meu pai, é o pai de Eber, Eliel Santana. O meu pai conheceu o pai dele alugando uma loja. O pai dele era proprietário, meu pai era locatário de uma loja que meu pai montou um comércio, e ali meu pai pôde ser evangelizado pelo pai de Eber. E assim recebeu o convite e foi à igreja. E Eliel o conduziu, né? Todos os domingos para a igreja. Eliel é da Assembleia de Deus. Teve um momento que ele deixou de ir na Assembleia, começou a ir na IBMI, na Igreja Batista Missionária Independência. Tive com o pastor domingo. Giovanni. Giovanni, pastor Bira. Não, Bira é o pastor do pastor Manuel. Desculpa, eu confundi com a igreja do Garcia. Então, ali começou a trajetória de um lar evangélico, né? Eu tinha 8 para 9 anos. Mas sempre ia à igreja, né? Acho que com meus 12 anos para 13 eu comecei a participar dos adolescentes da IBMI, e ali eu comecei a me encaixar no processo evangélico, mas ainda não tinha confessado a Cristo como Salvador da minha vida. Mas acredito que com 15 anos tenho certeza, foi o meu batismo, foi com 15 anos, minha conversão foi um pouquinho antes, mas foi com 15 também, foi batismo e conversão com 15 anos de idade, e ali eu pude entregar minha vida a Cristo e conduzir, e deixar ser conduzido por Ele. Mas aí nesse interpério da vida, veio o futebol, né? O futebol, ele faz parte da minha história de vida. Eu pude passar por alguns clubes de divisão de base e saí de casa com 15 anos. Minha primeira experiência fora do estado da Bahia. Foi no Paraná, se eu não me engano. Foi Paraná, depois fui para o Rio, São Paulo, mas acabei indo para Minas Gerais. Minas Gerais, como eu falo, quando eu já tive a oportunidade de ir em uns 3 igrejas, falar do meu testemunho, e por ter sido aquela criança, aquele jovem, a criança, adolescente, jovem, conduzida na igreja, eu fiz com que
eu me deixasse ser levado. Por quê? O futebol acabou que me envolveu de uma forma que eu era aquele menino, né? Da igreja pro treino, pra casa, pro alojamento, que eu morava no alojamento, né? Heber também entende um pouquinho disso, ele vai contar, que ele também jogou bola. É mesmo? Jogou, você não sabe. Não sabia. Tô dando um spoiler. Mas assim, eu comecei a participar de um grupo de futebol lá em Minas Gerais, onde eu já jogava com atletas um pouco mais maduros, né? Que já tiveram experiências mundiais, nacionais, regionais. E eu lembro do ônibus, quando a gente ia pro estádio, né? No ônibus o pessoal ficava assim, e aí, vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Ah, vamos pra tal lugar, tal lugar. E aí, baiano, sai pra onde? Eu falei, vou pra igreja. Aí todo domingo, que às vezes tinha jogo em casa e jogo fora, né? Quando o jogo era em casa, eles me perguntavam, não, vou pra igreja. Mas teve um domingo que eu falei, eu vou com esses caras. E eu fui. Eu não lembro qual foi o último domingo que eu fui pra igreja. Não lembrei, que ali eu desbandei, sabe? Foi só quando veio o processo, veio o acidente, a história é longa. É isso que eu tava falando no começo, né? Dá um podcast pra cada, assim, separar aqui. A história é longa, mas assim, eu pude ver o amor de Deus para com minha vida, porque ali eu pude ser ressuscitado, né? Eu cheguei a ficar 7 dias em coma, tive traumatismo craniano, tive edema cerebral, tive um coágulo no cérebro, fiquei em coma 7 dias, em 15 na UTI, e eu respirava com a ajuda de aparelhos, e ali Deus, eu pude ver o amor de Deus para com a minha vida. Ali eu renasci para adorar, sabe? Ali foi o dia que, quando eu abri os meus olhos, que eu soube da história do que tinha acontecido, eu pude glorificar a Deus, porque eu tinha a plena certeza de que se eu morresse naquele dia ali, onde eu estaria hoje. Nós hoje, como cristãos, né, sabedores da verdade, saber que nós precisamos sim estar focados, alicerçados, aliançados com Cristo, né, que é o nosso Salvador. Ali eu sabia que eu não estava. Ali, no dia que eu levantei minha mão, eu falei, eu vou com vocês. A gente levanta a mão na igreja para aceitar Cristo, né? Aquele dia eu levantei a mão no ônibus, eu vou com vocês. Eu lembro como hoje, eu lembro a cena. Eu vou com vocês. Tá bom, hoje eu vou. Não lembro o último domingo que eu tinha ido para a igreja. E ali eu comecei, domingo que estava na cidade, era com o pessoal. Era na farra, era na festa. E quando aconteceu todo o processo, eu vi a poderosa mão de Deus, sabe? Você tinha quantos anos quando aconteceu isso? Eu tinha 17 anos, não, 18 anos. Quando aconteceu isso? Foi no dia 26 de junho de 2005. No dia 30 de junho é meu aniversário. Eu passei meu aniversário de 18 para 19 anos em coma. Passei, e quando eu cheguei aqui em Salvador, né? Quando eu cheguei em Salvador, aí eu soube que no dia do meu aniversário fizeram festa, fizeram bolo. Acho que a Hebe até estava lá no meu aniversário. Só você não no meu tava. aniversário eu não estava. Bateram o aniversário pela fé, né? Com a minha foto. E ali puderam depositar a fé em Cristo, né? Que daquele aniversário eu estaria em outros. Eu acho que essa foi a esperança dos meus pais, dos meus amigos, das pessoas que, de certa forma, direta ou indiretamente, estavam ligadas ali, né, a amizade a mim, criaram essa esperança e essa fé, né, de que Deus ele poderia fazer um milagre, e Ele fez um milagre. Aqui estou eu. Eu lembro que quando eu acordei, quem estava debruçado sobre a minha cama era o massagista do time. Eu bati nele assim, falei, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Ele, rapaz, aconteceu um acidente, você joga bola, você é jogador, não sei o que. Eu jogador? Não sou jogador não, rapaz. Eu acordei meio, estava sedado, né? Sim. Eu quero um acarajé, eu moro na Bahia e eu quero um acarajé. Aí ele, rapaz, aqui não tem acarajé não, você está em Minas Gerais, você está no hospital. Eu falei, não, que hospital, rapaz? Eu sou da Bahia, eu quero um acarajé. Eu vou embora daqui. Quando eu virei o
o tronco, né, a cintura, que eu botei a perna direita no chão. Quando eu fui botar a esquerda, minha perna estava inchada de um tanto que eu voltei. Eu falei, me conta a história que agora eu acredito. Me conta o que é que aconteceu. Aí ele foi me contar. Eu falei, rapaz, eu não acredito. Acho que naquele dia ali minha ficha caiu. Eu falei, rapaz, se eu morresse, onde eu estaria? Se eu morresse ali, sabe? Fora outros livramentos, né, de vida. Com 5 anos também eu tive meningite. Tive meningite viral, né? Não é tão forte como a bacteriana. Quem teve a bacteriana ainda vai falar aí. Tô dando outro spoiler. Rapaz, tô dando outro spoiler. Essa mesa aqui dá... Tô dando outro spoiler. Mas eu tive meningite viral com 5 anos de idade. Passei um processo também. Não tive sequela nenhuma também. E eu lembro que quando eu acordei em Minas Gerais, né, voltando ao clube, ao futebol, o médico, meu pai tinha dito, o médico tinha dito meu pai passou para o massagista, olha, quando ele acordar, precisa ver se ele está enxergando, se ele está ouvindo, porque o médico tinha dito, alguma sequela ele vai ter. Foram muitos traumas na região cerebral. Ele teve um traumatismo, ele teve um edema, ele teve um coágulo. Eu lembro que, lembrei de uma coisa aqui, a minha mãe, ela só tinha forças para ir de casa, que a gente morava ali na Avenida Amaralina, e na Manuel Dias da Silva, né? A Avenida Amaralina tá aqui, a Oceânica, né? A Orla, e do outro lado é Manuel Dias da Silva. Minha mãe só tinha força para ir na Assembleia de Deus, dia de quinta-feira, um culto lá, que era dirigido por uma senhora, e minha mãe não sabia de nada, porque as pessoas não contavam para minha mãe o que acontecia comigo, né? Que minha mãe só andava sedada no remédio, e minha mãe contou que nesse culto, uma pregadora falou, eu vejo um jovem em uma maca, ponto aí, de manhã o médico vai e fala para meu pai, vai ter que fazer uma cirurgia, nós vamos abrir a cabeça dele, porque o edema está muito grande, o coágulo vai acabar dando uma hemorragia, e é ruim, temos que abrir, fazer uma cirurgia para fazer a sucção desse sangue para que a pressão do cérebro diminua. Então, meu pai só falou, né, para os familiares aqui em Salvador para estar orando, botando diante de Deus, que fosse feita a vontade de Deus, mas que estivesse orando para que nada não precisasse passar pelo processo cirúrgico. E à tarde minha mãe vai na Assembleia, minha mãe não sabia disso, e a pregadora, né, a senhora, ela fala assim, que eu estou vendo um jovem numa maca, e tá entrando um homem de branco agora, colocando a mão na cabeça dele e tirando uma bola de sangue da cabeça desse jovem. Minha mãe não entendia nada, não sabia de nada. Aí minha mãe chegou em casa e minha mãe contou, né, para as pessoas isso. Acho que ficou todo mundo espantado, eu não estava, né? Mas eu acredito que devem ter ficado todos espantados, porque, né, e desço para tomografia à tarde. Quando eu volto da tomografia, o médico fala para meu pai, olha só, com os resultados aqui, não vejo a necessidade agora. E o médico sempre, né? Eu não vejo a necessidade agora, mas vamos aguardar. Não vai precisar fazer a cirurgia, não. Então, isso tudo é para a glória de Deus, sabe? Deus, ele fez o milagre. Né? Eu sou um milagre. Acredito que nós todos somos. É isso que eu tô falando. Essa mesa aqui tem nós somos milagres. Nós somos aqui. Verdadeiros milagres. Aqui realmente, nessa mesa aqui, tem 3 milagres. Que se fôssemos colocar aqui, seria milagres que aos olhos humanos, né, são... literalmente milagres. São imensuráveis. Mas assim, quando eu volto de Minas, mesmo assim eu ainda tento voltar a jogar, né? Mas já volto com outra mentalidade, né? Já volto com outra cabeça, mais focado. Poxa, eu não posso abandonar esse Deus que fez o que fez e me deixou vivo. Porque nada acontece sem o devido consentimento de Deus, né? Então, eu acredito que Deus, ele tem um plano na vida de cada um. Eu costumo falar, quando eu falo com as pessoas, eu falei, olha só, a gente tem a certidão de nascimento. Ninguém tem um atestado de óbito. Nós temos a certidão de nascimento. A certidão de nascimento é ela que nos dá a legalidade de que nascemos, não é isso? Então, a nossa vida,
ela é escrita. Ela é escrita pela mão de Deus, né? Acredito que Deus é o roteirista da nossa vida. Tem um escritor da novela? Às vezes tem um personagem que ele morreria no primeiro e segundo capítulo da novela, do filme, da minissérie. Mas aí o primeiro capítulo na segunda, o segundo na terça. Na quarta-feira, o comércio, a população está toda falando daquela pessoa que ia morrer no segundo episódio da novela, que ia sumir no primeiro. Mas uma fala dele, um jeito, um trejeito, poxa, não sei o quê. Sim. Ele vai até o final da novela. Mas ele morreria, ele sumiria, sei lá, seria sequestrado. Não existiria mais dos capítulos que chegassem. Então, eu acredito que, assim como a Bíblia ela é cheia de promessas, né? Em Provérbios fala que honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Então, acredito eu que a gente tem a nossa história traçada por Deus. Mas se nós trazemos as promessas dele para a realidade da nossa vida, eu acredito que os nossos dias, poxa, aí Deus deve falar, seria até 70, né? Poxa, ele vai até 72. Assim como encurtados também, né? Se nós somos malfilhos e outras coisas, acredito, poxa, vou reduzir um pouquinho, por você ver que muita gente, estou dizendo que isso aí é motivo de morte ou vida, mas eu estou falando da promessa de Deus, a promessa da Bíblia, que fala, né, que seus dias estão contados. Então, a minha história estava escrita, né, e acredito que pelo que eu andava fazendo, bagunçando, acredito que Deus foi misericordioso comigo. Pô, não, vou dar outra chance para esse camarada aqui. Teve a primeira, a segunda, e com isso tudo, eu entendo que Deus hoje, para mim, né, ele é soberano. Ele é soberano, ele vem em primeiro lugar na minha vida. Eu tento trazer isso para minha casa, né, depois do acidente, aí veio faculdade, veio formação, e veio o casamento, Franciele, minha esposa, a qual eu namoro desde os meus 15 anos de idade. Quando aconteceu o acidente? Eu já namorava com Franciele, Nós começamos a namorar com 15 anos cada um. E estamos casados hoje há 14 anos. Casamos no dia 11 de julho. Ele falou com medo de errado, viu? Ele casamos no dia. 11 de julho de 2009. Ela não tá aqui pra te confirmar, né? Passou. Só parar pra fazer as contas. 11 de julho de 2009. A gente manda pra ela. Mas e ali eu tento levar para as minhas filhas, né? Primeiro a Sara, né? Sara é uma menina que graças a Deus ela entende esse mesmo amor de Deus que eu, a mãe, passa para ela. Ela entende o quanto Deus é soberano, o quanto Deus é pai, mas é justo também, e é amor. Mas logo depois vem a Rebeca, hoje Thalita. Eu não te acompanhei no terceiro. Não, a gente teve o primeiro para o segundo, assim, não, vai sozinho no terceiro. Vai terceiro agora, acabou. Pra mim não dá, não. Acredito eu que Franciele já fez a laqueadura, né? Mas quando Deus quer, né? Deixa eu. Mas assim, então hoje eu tento levar para minha casa, para minha família, para as minhas meninas, né? Esse amor, essa legalidade de Deus, sabe? Mostrar a honradez, mostrar a fidelidade, mostrar você poder colocar a sua cara, né, sem ter medo, colocar o braço na seringa sem ter medo, porque quem te honra é Deus. A Bíblia fala da honra quem tem honra. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo, pela família que tenho, pelas minhas meninas. Então, eu não esperava falar tanto. Eu falei que todo mundo fala aqui, né? Há muito tempo, quando a gente eu tentei
enxugar o máximo até para sobrar um pouquinho de tempo aqui. Ele tem mais coisa para falar do que eu. Não, mas é um testemunho... Eu não conhecia de fato. Eu sabia por alto, né? Nas conversas, mas não sabia tão em detalhes. Eu já tive a oportunidade até de falar desse testemunho lá na igreja. A primeira conversão... Já teve conversão com o meu testemunho. Minha primeira conversão foi lá na IBF. Aqui na IBF de Lauro de Freitas. Quando eu contei o testemunho, eu não fiz o apelo, né? Falei, o pastor pegou o microfone, né? Pastor, não, em meio a toda essa história, o poder de Deus na vida de Júnior, quem quer aceitar Jesus? Veio uma moça, uma senhora, assim, uma jovem senhora. Falei, rapaz, que legal. Eu lá em cima, né? Puxa, que legal. Olha só o que aconteceu comigo. Uma pessoa aceitou Jesus. Nossa, a Bíblia fala que quando aceita Jesus, a festa que há no céu, né? Mas, poxa, através do poder de Deus, do que Deus fez na minha vida, eu pude contar, testemunhar. E olha a moça aqui na frente. Aqui foi uma alegria para mim. Foi uma alegria, foi um momento assim que eu fiquei assim, rapaz, fiquei em choque. Digamos assim, fiquei muito feliz, muito alegre mesmo, porque falei, poxa, se o meu coração tá assim, imagina o coração de Deus. Eu acredito que Deus ele tem grandes coisas ainda para fazer, tanto na minha, como na sua, como na de Heber. Você falando aí, daria várias réplicas e tréplicas pra gente pontuar aqui, mas uma coisa que me chamou a atenção, e até conhecendo sua família, as meninas e tal, a gente às vezes não para pra pensar no... Nossas filhas não estariam aqui se Deus não tivesse feito o milagre. Tipo, uma vida não existiria se a gente... Teve aniversário... Eu nasci dia 21, minha filha nasceu dia 24. No dia do aniversário dela, caiu a ficha. Eu falei, caramba, minha filha não estaria aqui. E eu tinha contado o testemunho numa igreja. E eu falei, poxa, se Deus não tivesse feito o milagre na minha vida, eu não teria casado com a minha esposa, você não teria casado com a sua, e a gente não teria os filhos. Então, tipo, o que Deus faz com a gente não tem a ver só com a gente. Tem a ver com isso, com os nossos filhos. Tem a ver com os testemunhos que vão rolar depois disso, de pessoas que vão ser salvas através da nossa história. Eu tenho um testemunho, o tema do meu testemunho que eu coloquei, pode servir para nós três aqui, é escolhido não tem escolha. E é bem por isso que você falou, a gente não escolhe o dia que a gente nasce, a gente não escolhe a região, a gente não escolhe a família, a gente não escolhe nada. Mas a gente escolhe o que a gente vai fazer da nossa vida, né? Só que aí muitas vezes a gente acha, na verdade, que escolhe o que vai fazer da nossa vida. Eu penso assim, basicamente. A gente começa a traçar para caminhos, Deus vai e fala assim, não, eu quero você aqui, porque você nasceu para cumprir um propósito. E se você sai do propósito, Deus dá um jeito de trazer a gente de volta para o propósito. No aniversário da Sara, a minha primogênita, de 12 anos, no dia 24 de agosto agora, mesmo dia, eu tive a oportunidade de falar para as pessoas que estavam ali. E eu contei sobre Noé. Tinha muitos adolescentes, muitos pré-adolescentes, molecadazinha assim. Falei, rapaz, eu já tive essa idade. E eu tive a oportunidade de falar sobre Noé. Eu falei para Sara, mas consequentemente falando a todos, né? Eu falei de Noé. Falei, Noé, ele foi... tiraram sarro de Noé. Ele foi taxado como um bobo, como um maluco, mas ele tinha um propósito. O propósito era de construir a arca para que fossem salvos todos os animais de cada espécie, a família dele, e ali ele colocou a promessa, o processo em ação durante décadas. Então, durante décadas, ele foi chacotado, bobo, maluco, você tá louco. Mas o propósito de Deus para a vida de Noé foi cumprido. Eu acredito, eu mandei uma mensagem para Heber, eu estava meditando sobre isso. Uma coisa que aconteceu, eu falei, Heber, o seu papel é construir a arca. Não sei se ele lembra. Mandei mensagem para ele. Construa a arca, cara. Construa a arca, que a chuva Deus vai mandar. Construa a arca, a chuva quem manda é Deus. Então a chuva chegou e todas aquelas pessoas que tiravam, né, o sarro, tiravam ele como otário, ficaram e ele foi salvo. Então, em cima desse propósito, o pastor Manuel pegou a palavra e falou assim, Júnior, talvez
o propósito, tá vendo? Certeza, o propósito de Deus na vida de Sara. Deus te deixou vivo por causa de Sara. Tipo assim, o que ele quis dizer? Tipo assim, o propósito de Deus na vida de Sara tinha que acontecer, mas você tinha que estar vivo. Né? Você era o elo. Você não tinha Sara. Não tinha Sara, assim como você, assim como as filhas de Eva também, entende? É o roteiro, é o roteiro, é aquilo que eu falei, né? O roteiro, a nossa trajetória de vida, que através das nossas ações, atitudes, ela pode ser encurtadas ou acrescentada, né? Acrescentada os dias ou encurtada os dias. Então é isso, sabe? O próprio Noé, né? Se não fosse Noé lá, a gente não estaria aqui hoje. E o pastor Manuel falou para mim, Júnior, não só isso, aquilo me chamou a atenção. Você tem que continuar a ajudar a Sara a construir a arca. Aquilo me marcou. Eu falei, não é só mandar construir. Construa a arca aí. Eu, como pai, com a história de vida, a relação com Deus, tenho que ajudar a minha filha a construir a arca dela, né? Para que ela possa ter as experiências que eu tive, mas com um pouco mais de experiência, maturidade, talvez que eu não tive. Porque eu falei, eu vou aí, hoje eu vou. E não voltei mais, voltei sim. Depois quase não volto. E é isso. Acredito que as nossas arcas, né, precisam ser construídas. Os nossos filhos, as nossas filhas, elas precisam entender e saber que elas têm um pai que as ajudarão a construir a arca delas junto com elas, para que naquele grande dia possamos todos nós sermos salvos, estarmos atentos, com os ouvidos atentos, para ouvir o soar da última trombeta. Amém. Glória a Deus. Amém. Massa demais. Eu já me arrependi de ter gravado um programa só, velho. Dava pra gente, né? Dava pra gente ter feito 2 programas fáceis aqui. Mas agora eu ouvi um pouquinho da outra história aí, já teve alguns spoilers, né? Eu acho que seu pai é pastor também, né? Não, meu avô. Seu avô é pastor, né? Meu avô falecido, né? Mas foi pastor. Eu lembro mais ou menos tinha alguma relação também, porque eu digo, o seu pai é pastor também, né? Não. Seu pai não é pastor? Então eu tô errando tudo já. O pai dele fala assim, eu luto pra ser ovelha. Eu acho que a gente tem que lutar pra ser ovelha mesmo. Não sei porquê. Uma vez eu foi brincadeira do pastor Manuel. Pai diácono. Não sei se foi brincadeira do pastor Manuel, que ele faz as brincadeiras dele. Lá teve um dia que seu pai foi lá e ele falou como se fosse pastor, então eu fiquei com isso na cabeça. Mas e aí? Vamos lá ouvir um pouquinho desse testemunho, que agora eu fiquei curioso pra rapaz, eu não sei se eu vou conseguir ser tão, né? O diabo é mais longo, por isso que eu falei, eu tenho que falar e deixar o tempo todo pra ele, porque é maior que o meu. Não, na verdade, assim, diferente um pouco de Júnior, eu nasci num lar evangélico, meu saudoso avô, o pastor Rodrigo Silva Santana, pastor presidente da Assembleia de Deus durante muitos anos, durante 25 anos, quando ele faleceu. Eu completei 2 anos no dia 25, ele faleceu no dia 30 de junho de 85, então eu nasci em 83. Né? Tive essa marca também de ter tido a meningite, diferente um pouco da de Júnior, que foi a viral, a minha foi a bacteriana, então matava muito rápido. À época, meu pai tinha decidido ir morar na ilha, justamente por algumas frustrações. Ser filho de pastor não é fácil, a gente entende muito quem cumpre esse papel, porque é uma pressão muito forte da igreja, né? Por um modelo, por uma forma de viver. Meu pai sempre se dedicou muito ao meu avô, abriu mão de vários projetos pessoais para dedicar atenção ao meu avô, então sofreu muito essa carga. Ele tinha decidido ir morar na ilha, e lá na ilha aconteceram algumas coisas. Meu irmão teve uma fratura exposta no braço, eu acabei tendo essa meningite também, e misericórdia, graça de Deus, né? Depois também de 19 dias internado, Deus me restaurou, saí sem sequelas. Era um período que a meningite estava matando muito. Foi um surto que ocorreu realmente aqui na Bahia e até em outros locais do Brasil também. Fiquei internado ali no Couto Maia. Né? Depois de ser desenganado, saí, e isso marcou muito a minha vida, porque meu pai sempre me disse, Deus tem um projeto na sua vida, você não ficou vivo à toa. Né? Tanta criança morreu ou ficou sequelada, e você sai vivo sem sequela nenhuma, Deus tem algo na sua vida. E eu cresci com esse entendimento e sempre buscando entender, compreender, discernir qual era o propósito de Deus para minha vida, para que eu pudesse, então,
exercê-lo, né? Segui minha trajetória, joguei futebol, o Júnior lembrou aqui também, joguei na divisão de base de alguns times aqui, foi uma experiência boa. Na época, viajava para jogar, não fui morar fora como o Júnior, fiquei aqui mesmo, mas tive a oportunidade de disputar campeonatos fora do país, em outros estados, ganhando, perdendo, né? Mas foi uma experiência bacana também, até a chegada da faculdade, ali com 16, 17 anos, eu entrei jovem, acabei tendo uma sequência escolar também assim, não chegou a ser prematura, mas um pouco adiantado, como eu faço aniversário em junho, sim. Então eu entrei um pouco antes, hoje nem é mais permitido isso, eu entrei no início do ano, então eu ficava sempre um pouco mais novo que os demais da sala. Formei em administração, com 19 anos foi quando eu conheci Gemima, nós começamos a namorar, eu com 19, ela com 17 anos, casamos 4 anos depois. Aí falar a data também, né? 22 de dezembro de 2006, né? Uma data tão bom de data. Ele falou com mais... eu também. Não, mas aí quando você falou a sua, ele já foi aqui, ó. Ele chega pesquisou aqui. Mas já tá na mente. Porque, na verdade, o dia 19 de dezembro foi o dia que nós começamos a namorar. Então, quando chegou em 2006, nós começamos em 2002. Em 2006, nós completamos 4 anos, no dia 19 de dezembro. Então, buscamos casar próximo dessa data. Para não errar. Né? Casamos no dia 22, que era uma sexta-feira, né? Para poder a gente casar o mais perto. E também era um dia especial porque acabou, assim, na Jesuicidência, a comemoração dos 30 anos de casados de meu pai e minha mãe. Nossa. Então, nós casamos e eles completaram 30 anos, fizemos uma homenagem a eles, foi bem legal. Hoje já vamos completar 18 anos de casados ao final do ano, temos duas princesas, Elisa e Isabelle, Elisa com 11 anos, Isabelle com 7. Né? Gemima é filha de pastor, que é o pastor Adroaldo Boaventura e a irmã Vanja. Também rodaram bastante, tem essa característica de filha de pastor, as questões todas que de alguma forma envolvem isso, mas sempre muito firme também. Tem sido assim, uma grande parceira nessa caminhada, né? E Deus tem usado muito ela ao longo de todo esse tempo para se consolidar realmente o nosso lar. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Eu tenho tido essa experiência com ela de ter alguém que nos fortalece muito ao longo da caminhada, passado a esse período de futebol, de faculdade. Eu acabei enveredando um pouco para a política. Meu pai foi vereador de Salvador, foi deputado, foi onde eu entrei também, então tive a oportunidade de estar vereador de Salvador 3 vezes, secretário de Salvador, deputado estadual, né? Mais recente agora atuando na Defesa Civil, e nesse aspecto eu fui me encontrando diante daquela perspectiva do projeto, da visão que Deus tem, né? Procurando nesse campo e tendo a política como uma ferramenta, como um meio de transformação, não como um fim, né? O objetivo não é ter o mandato, ganhar o mandato, e é o que você pode fazer através do mandato ou dos espaços que você ocupa. Então, tem sido para a gente gratificante poder exercer política, entendendo e enxergando política como um ministério, né? Não comparando com o ministério pastoral, que é o mais nobre, mas como um ministério também, algo que, inclusive, a gente tem que prestar contas a Deus, diante das oportunidades, dos desafios, né? Do seu trabalho, do seu empenho e dedicação que possa ter no dia a dia. Massa. Você falou que o dele era mais longo, foi sucinto. Essa questão de entender o propósito, acho que ela é fundamental para as nossas vidas, né? Como o Júnior falou. Eu também creio que todos nós nascemos com um propósito nessa terra, né? A gente nasce com alguma missão. E está muito dentro da gente a predisposição para cumprir esse propósito. Eu tenho dado exemplo da minha filha mais velha. Eu sou músico também, mas ela... novinha, ela tem um talento pra música muito nato, assim. Desde pequenininha, sentou no teclado, começou a tocar, começa a cantar. Agora tá fazendo violino, ela pega violino de ouvido, assim, começa a tirar música de ouvido, já tá lendo partitura. Então, assim, a menina com 12 anos, que tem 2 meses de aula, ela tem essa predisposição. Então, naturalmente, o propósito dela tem alguma coisa por aí. Não necessariamente a música em si, mas esse talento que a música dá. Tem gente que é mais articulado, que fala bem, então tem alguma coisa aí. A predisposição para o seu propósito já está dentro de você. Porque Deus chamou a gente para a Terra e Ele deu um propósito para a gente, e Ele coloca esses talentos para a gente. É claro que a gente vai desenvolver, vai aflorar ele e tudo mais, né?
E eu vejo muita gente falando até por mim, não sei se foi o caso de vocês também, no meu caso também é meio que isso, teve o milagre lá quando eu era pequeno e eu nasci com isso na cabeça. E o meu caso teve o meu pai me consagrou para a obra do Senhor, ele falou, meu filho vai nascer para servir ao Senhor. Então eu tinha isso muito na cabeça, assim, você vai nascer para servir a Deus, então você tem que viver para isso, viver para isso. Só que o viver para isso é complicado, porque você tem essa questão de, mas o que eu faço com essa informação? Você estava falando de entender, né? E eu acho que a gente às vezes bate um pouco a cabeça por não entender o que realmente é o propósito de Deus para a nossa vida. E aí, quando a gente entende esse propósito, parece que tudo faz sentido, né? Que a gente já viveu, que a gente passou, poxa, eu passei por tudo isso para aplicar isso dessa maneira. E eu tenho falado muito aqui, e onde andado, sobre a questão da nossa função na sociedade, né? Tem gente que acha que eu sou cristão, mas não envolve a minha profissão. E muitas vezes o chamado dessa pessoa é para ter uma profissão e servir a Deus através da profissão. Primeiro, nós somos servos de Cristo, independente de onde nós estivermos, né? Eu não sei se a gente conversando sobre futebol, eu acho que eu falei isso no último programa também. Lucas do São Paulo, ele é cristão, Lucas, né? Moura. E aí teve o caso do jogador que caiu lá no Morumbi, e ele no meio do campo ali, ele abaixa e começa a orar pelo rapaz. Aquilo eu achei bonito. Eu falei, rapaz, você vê que antes de ele ser um jogador de futebol, ele é um cristão, pô. Ele estava ali como cristão, exercendo o papel dele como cristão, independente de ser jogador ou não. Ele é um cristão jogador, ele não é um jogador cristão. Sim. Então eu acho que isso a gente tem que levar muito para a nossa essência, e muitas vezes o nosso chamado vai ter a ver com isso, com a profissão mesmo. Quantos médicos não ajudaram a salvar vidas, salvar famílias ali, através da profissão dele, mas também através da palavra de Deus. Enfim, eu brinco com meu pai, hoje ele é pastor e está rodando de Uber. Tava em casa aposentado, não sei o que, eu vou rodar de Uber. Eu falei, rapaz, não tem lugar melhor para evangelizar do que Uber. A pessoa tá ali, não tem o que fazer, tem que ouvir você falar. Ou se a pessoa for muito mal educada, vai pedir pra você ficar quieto. E aí meu pai já não gosta, né? Uma brecha que dá, ele já começa a evangelizar. E aí eu falo assim, cara, quantos Ubers cristãos não podem ganhar vidas para Jesus no Uber? A importância da gente ocupar esses espaços, né? Você falou do esporte, a gente pode falar do jornalismo, a gente pode falar da política, a gente pode falar das artes. Em todos esses espaços, se nós estivermos ocupando esses espaços, e veja, hoje um dos grandes desafios que nós temos na sociedade para se discutir é justamente essa área da cultura, do entretenimento, que é onde as ideias estão sendo mais confrontadas, né? Onde, de algum modo, até por uma certa omissão nossa ao longo do tempo, essa batalha vinha sendo perdida. Então, eu costumo colocar que você entra Salvador, Lauro de Freitas, nas grandes cidades principalmente, você entra nos bairros mais periféricos, mais populares, né? Onde há aquele convívio de rua muito forte. Você vai passando, você vai percebendo o que é que está tocando, que música está tocando, o que é que as crianças estão ouvindo, como é que elas estão se vestindo, o que é que elas estão dançando. E a gente vai perceber que tem muito material desse que é estimulando prostituição, pornografia, uso de drogas, violência. A fé vem pelo ouvir, e as pessoas ouvindo aquilo ali vão internalizando aquilo, que é normal, né? Achando que é normal, e vão praticar aquilo quase que por osmose, né? Então, quando a gente tem boas apresentações, ocupa esse espaço da arte, da cultura, só que com uma mensagem que fala de amor, que fala de paz, que exalta o Senhor, que fala da importância da família, as pessoas ouvindo isso, elas vão ter um outro padrão de vida, uma outra forma de se posicionar. Então, em todos esses campos, é de fato importante que a gente possa, cada um com sua vocação, cada um com seu chamado, né? Deus vai qualificar, vai dar sabedoria, vai dar discernimento. E em cada ambiente que a pessoa possa estar, ela possa ser sal da terra e luz do mundo. Você falava de Lucas, a gente pode falar de Kaká, né? Sim, quanto que Kaká influenciou tantas e tantas pessoas. Porque e tem testemunhos de jogadores que aceitaram Jesus através da vida dele. Então, a pessoa está ali jogando futebol, está fazendo o que ela sabe fazer, foi o dom que Deus dá. E na hora que ela está ali jogando, as pessoas se identificam, querem ser como ele. E como é que é Kaká? Então, Kaká é cristão, serve a Deus, né? Então, essa dinâmica a gente precisa absorver, entender isso melhor, até para que, de alguma forma, e eu me impacto com isso, porque no meio de tantas coisas que a gente ouve, e a gente tem aquele sentimento assim de dificuldade do cristianismo, mas Deus coloca lá o goleiro do Palmeiras, como é o nome dele era? Everton. Na época das Olimpíadas, para defender o pênalti, dizer a defesa foi minha, mas a glória é de Deus, né? E Pedro, quando faz o gol, agora... Isso, nas Olimpíadas agora a gente viu várias demonstrações dessas, então Deus vai levantando as pessoas, as pedras clamarão, né? Então, precisa confiar em Deus, se dispor, e onde estiver, buscar fazer essa diferença.
Massa. Você falava a questão das artes, tem tudo a ver com o projeto nosso. O projeto nosso, ele tem uma mensagem central, que é o Nascidos para Adorar, mas o grande lance é que eu sempre brinco que tá faltando uma letra aí, que seria o NPAE, que é Nascidos para Adorar na Eternidade. E aí tem muito do que o Juninho estava falando também. Mas para chegar na eternidade, para adorar a Deus, tem um pré-requisito, que é a santidade. Como ele falou, né? Se tivesse morrido talvez naquela época, ele com certeza não estaria, ou pelo que ele contou, né? Não, com certeza é forte falar, não estaria adorando a Deus na eternidade, estaria em outro local, né? Como ele mesmo falou. Então, o Nascidos para Adorar, ele passa muito por isso. Uma mensagem de santidade. Só que se eu chegar só com uma mensagem de santidade já começar a bater, as pessoas talvez não ouçam. Então, por isso que o nosso projeto tem as artes como entretenimento. A gente vai usar música para atrair. Qual a melhor ferramenta do mundo para atrair a atenção das pessoas para te ouvir? Música. O teatro também, a gente tem algumas sketches que a gente está começando a fazer. A nossa ideia é virar um filme depois. E aí depois a gente entende os talentos. Hoje eu estou fazendo documentário, filme na minha agência. E eu entendo que tudo isso tem a ver com o chamado de Deus para minha vida. E aí usar as artes mesmo, porque uma das maneiras de conscientizar a população e conscientizar para a santidade, para a vida com Deus, é as artes. Então, é muito pertinente a sua fala. Sobre a questão da política, eu sempre falo que eu tenho uma aversão assim, à política, por pouquíssimos contatos que eu tive com política, de gente chegar aqui na agência, poxa, a gente faz uma reunião massa, você fala assim, poxa, beleza, vai dar um projeto legal. No final da reunião, o cara, mas vem com aquela conversinha, você sabe que a nota é assim, assado. Aí eu travei, já não foi nenhuma nem duas vezes que isso aconteceu. E aí a gente colocou que a gente não atende essa área de política, até porque também não é o nicho da gente. O nosso foco sempre foi empresarial. E aí queria saber de você como é essa questão, a gente que está de fora, tá? Sempre enxerga assim, a política é um meio muito corrupto, a política... E como é essa questão, que eu acho que tem muito do que a gente está falando, de ser um cristão em meio a tudo isso, assim, lidar com toda essa situação. Você fala de política, eu tinha tudo para não querer me envolver com política. Sim. Porque meu pai, né, eu tinha 10 anos quando meu pai ganhou a primeira eleição dele, ele já tinha disputado em 88, perdeu, em 92 tinha 9 para 10 anos, e ele assumiu o mandato de vereador. Meu pai começa a fazer um trabalho social na Liberdade, chamado Centro Social Alto Nelson. Inicialmente era curso de datilografia, depois virou informática, inglês, espanhol, fomos pioneiros. Rapaz, datilografia. Na Bahia, fomos pioneiros na Bahia em iniciar um trabalho com pré-vestibular gratuito. Então, a gente, na época, só tinha UFBA e Católica, então as pessoas disputavam realmente para ter acesso à faculdade, à universidade, e a gente dava essa oportunidade de oferecer um bom curso. Isso exigia muito, porque meu pai pegava o salário dele e praticamente colocava todo lá, né? Então, era filho de vereador de Salvador, a ideia que todo mundo, né? Mas a gente morava de aluguel, eu não tinha minhas roupas, eu sou o caçula, então eu pegava as roupas de meu irmão. Era o Cris de todo mundo. Era dificuldade, às vezes, na escola, porque estava atrasada a mensalidade, comida era o básico, eu via as outras pessoas vivendo melhores condições financeiras do que eu. E, ao mesmo tempo, o que eu ouvia é: seu pai é ladrão, seu pai é descarado, seu pai é isso. Pô, eu vendo o esforço de meu pai para fazer as coisas acontecerem, ouvindo isso o tempo todo. Esse testemunho positivo de meu pai foi que me despertou para querer, de alguma forma, ajudar. Não para ser candidato, mas para ajudar dentro do processo político. Eu decidi ser candidato um dia que Deus realmente falou comigo, na igreja que eu congrego, que é BMI, Pastor Bira, como a gente falou aqui. E eu decidi, então, disputar a eleição. E eu enxergo, então, a importância que assim como a gente falou, o futebol certamente tem muitas mazelas. A arte certamente Júnior citou umas aqui. Tem muitas mazelas. A imprensa, o jornalismo tem muitas mazelas. Mas em todos esses espaços, nós precisamos ter pessoas ocupando e fazendo a diferença. Na política, não é diferente. É a oportunidade que a gente tem, e a política com, vamos dizer assim, um agravante. Porque as decisões que são tomadas na política, a maioria delas tem efeito de lei, refletem todas as outras áreas. O futebol está lá, mas se vem uma lei que de repente estabelece horário, forma, acaba implicando no dia a dia do esporte, mesmo sendo uma decisão tomada no campo político. Então, entender isso faz a diferença para a gente juntar essa ideia com a ideia de cumprir um propósito e buscar em Deus sabedoria para se posicionar para todas as questões. Sejam para as questões ideológicas, né, que hoje fala-se com muita força, mas é uma questão que já há muito tempo é discutida. Sejam para as questões básicas, sociais. Talvez não foi aprovado muito por ter... Muitas coisas não foram aprovadas muito por ter homens de Deus ainda ali, né? Sim, exatamente. E, além disso, também para as questões sociais. Porque, bom, nós somos crentes, servimos a Deus, mas as pessoas precisam, e nós também, de educação, de saúde, de transporte, de moradia, de saneamento básico.
E se você não tem ali pessoas justas procurando fazer a diferença nesse ambiente de decisão, muitas vezes essas decisões vão acabar conflitando com os interesses das pessoas. E ao longo da história da humanidade, a Bíblia fala isso. O fato de ser crente não significa dizer que está aprovado. Uhum. A Bíblia vai falar na história lá dos reis e de crônicas, esse agradou a Deus, esse não agradou a Deus. Todos eram judeus, escolhidos dentro de um critério estabelecido por Deus, mas as ações de cada um deles agradou ou desagradou a Deus de acordo com cada um. Então, a importância da gente ter pessoas que sejam tementes a Deus, sirvam a Deus, sejam qualificadas, preparadas, chamadas para ocupar esses espaços e com essa disposição de ser sal da terra e luz do mundo nesse ambiente. Não terceirize essa responsabilidade, que é nossa como igreja, mas sendo igreja naquele ambiente, a gente pode fazer a diferença e promover decisões justas que, como a Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Né? Quando é o ímpio, o povo geme. Massa. E importante você falar que eu acho que casou com o que a gente tinha falando da profissão, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que às vezes não têm o chamado para isso e aí por uma certa influência, por audiência e tal, quer se enveredar para uma coisa e muitas vezes por estar fora do... eu vi uma pregação ontem do pastor Cláudio Duarte, ele estava brincando, falando sobre João Batista. Não é o contexto da pregação, tá? Mas é uma brincadeira que ele fez e eu achei interessante que tem a ver com o que a gente está falando. Ele falou, rapaz, João Batista era um sucesso no deserto, né? Que era a pregação dele. Ele foi inventar de pregar no palácio, falou mal do rei, da mulher dele e perdeu a cabeça. E ele falou muitas vezes por isso. Às vezes o seu chamado é para uma coisa e era uma brincadeira, não é que ele estava pregando heresia, pelo amor de Deus. Mas aí ele fez essa brincadeira. Às vezes você é um sucesso onde Deus te colocou. Quando você sai de onde Deus te colocou e você vai para outro lugar, você perde a cabeça. E aí muitas vezes isso, né? A pessoa às vezes é um pastor de sucesso na igreja, tá na função de pastor, aí não tô falando que é errado também, embora cada um tenha sua opinião. Mas às vezes se envereda para uma coisa que não é o seu chamado e às vezes se perde lá. Sim. E muito pelo contrário, às vezes uma pessoa que tem um chamado para estar na política como cristão e tal, e às vezes deixa de fazer também aquilo que Deus te chamou, né? Eu acho que isso é muito interessante da gente... Bruno, eu pego esse exemplo que o pastor Cláudio deu em relação a João e essa fala sua e faço duas observações. Em relação à fala... De fato, eu entendo, como eu disse aqui, a atuação política como um ministério. Sim. Você precisa ser chamada, vocacionada para isso, porque é uma questão que envolve você por inteiro, envolve você, envolve sua família. Você, assim como o ministério pastoral, guardado as devidas proporções, você vai trazer implicações. Minhas filhas que têm 11 e 7 anos, né, sofrem implicações pelo fato de eu ser... Como você sofreu com o seu pai. Exatamente, vão sofrer essa implicação. Então, eu tenho... É uma decisão... que precisa ser muito respaldada com aquilo qual é a vontade de Deus para a minha vida nisso. Se eu não for vocacionado, não for chamado para isso, eu sugiro, qualquer um, não precisa ser pastor não, que não entre para ser candidato, porque atue de outras formas, acho que tem maneiras, Sim. De repente, se for uma coisa que você goste. Em relação ao João, eu faço uma reflexão com o nosso momento atual, porque, de certo modo, as pessoas hoje estão querendo uma liderança ao seu molde. Isso está acontecendo em relação à igreja, em relação à Bíblia, em relação ao modelo de Jesus que as pessoas querem. Querem alguém que lhe atenda. E, de certa forma, é como se a gente fosse pensar que João, enquanto não estava incomodando, servia. Na hora que ele falou que as pessoas não queriam ouvir, vamos dar um fim, né? Deixou de servir. Então, a gente precisa muito refletir sobre isso, porque as pessoas não estão querendo mais ser confrontadas, elas querem só ouvir e terem acesso àquilo que lhes satisfaz, àquilo que lhe dá prazer. E, de certo modo, quando alguém pensa diferente, quando alguém traz uma ideia diferente, essa pessoa precisa ser expurgada de alguma maneira, porque não está me trazendo a satisfação, o conforto que eu quero naquele momento. Né? E... Nesse aspecto, a gente tem perdido muito a capacidade, a qualidade das lideranças, porque algumas pessoas não fazem como João. João certamente tinha consciência do risco que ele estava correndo, mas a verdade falou mais alto ao coração dele, ele se dispôs a fazer o que precisava ser feito. Outros talvez não fizessem isso. Dissessem, não, eu prefiro preservar minha cabeça sobre o meu pescoço. E poderia perdê-la de outra maneira, né? Isso, mas poderia perder a salvação, talvez até uma vida longa aqui, mas perdendo a salvação. E deixam de ter uma atitude de confronto, de firmeza, né? Que hoje é tão necessário que a gente faça isso. Verdade.
a questão do chamado em si, ele é muito interessante porque, eu sempre falo, o chamado ele não tem a ver com a gente. Por mais que a predisposição, o talento está na gente, o chamado ele tem a ver com abençoar outras pessoas. Não tem um personagem bíblico, não tem nada que você fala assim, não, o seu chamado é para você ser rico, você ser abençoado, ser próspero e só para você. Não é. O chamado sempre tem a ver com ajudar ao próximo. Sim, tanto que perfeito. O maior mandamento tem a ver com isso, né? Então, acho que o entender o chamado é entender o que esse chamado vai atingir na vida do próximo. Perfeito. E como você mesmo colocou, a política, ela tem tudo a ver com isso, né? Você está lá para representar, não um povo de Deus, para representar um povo mesmo, independente da sua religião ou não, para fazer o que é melhor para a população. Então, o chamado de Deus na sua vida tem a ver com ajudar ao próximo, né? E essa questão da liderança, se eu não me engano, é Paulo que fala na carta ao Timóteo, se eu não me engano, a Timóteo, sobre a questão de hoje, por querer as coisas do meu jeito, a gente tem criado líderes da nossa maneira, né? Se esse líder, a gente está na igreja, esse cara fala alguma coisa que eu não gosto, eu saio e monto a minha igreja, ou eu chamo um grupinho para montar uma igreja que não confronta isso. Sim. E aí vai para muito, começa a ter essa divisão que a gente tem, né, de igrejas que falam, e aí vai por maiores atrocidades possíveis, igrejas que permitem coisas absurdas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas essa questão da liderança é muito importante porque, de fato, quando a gente faz alguma coisa que não agrada as pessoas, hoje nesse mundo que a gente tem, que todo mundo tem voz, o cara vai na rede social e fala um textão ali e começa a criar o que ele quer, a gente vai enfraquecendo a sociedade como um todo, né? Porque não se trata só do grupo do cristão ou não, acho que a sociedade que coloca muitas vezes em pessoas a sua salvação. Não, essa pessoa, e a igreja fez muito isso nos últimos anos, colocar em uma pessoa como se fosse o salvador da pátria, e aí cria uma expectativa na pessoa que é falha, que é ser humano como qualquer outra, e aí depois se frustra, e agora vamos migrar todo mundo para um outro, e fica nessa, e esquece que no final quem é o nosso salvador é Jesus, né? Exato. E eu dizia muito isso, Bruno, em todo o tempo. Como eu disse, minha primeira eleição foi em 2008, então, de 2008 para cá, eu vim com esses 3 mandatos de vereador em Salvador. E algumas pessoas eu só vim conhecer bem depois, alguns nomes, né, da política, eu nem tinha ideia de que existiam naquele momento. Isso não me impedia, pelo contrário, eu me posicionava a favor da família, a favor da vida, me posicionava contra o aborto. Na época, em Salvador, o ex-prefeito ACM Neto estava discutindo, como no Brasil todo, o Plano Municipal de Educação, e viria no Plano Municipal de Educação as menções à questão de ideologia de gênero. Famosa cartilha, né? A gente interveio, fez o processo, retirou do Plano Municipal de Educação as menções à ideologia de gênero. Então, coisas que aconteciam muito antes desse momento, vamos dizer assim, mais político de tudo, de redes sociais, das pessoas acompanharem mais esse processo. Mas eu sempre dizia, não acredite em Salvador da Pátria. Salvador é Jesus. Perfeito. A gente não pode tirar a centralidade de Cristo. A gente não pode trocar Cristo por nada nem por ninguém. A gente não pode trocar a palavra por ideologia nenhuma. Para que isso não sirva, inclusive, como um certo guarda-chuva. Porque tem muita gente que fala da defesa da família, mas não cuida da família dele. Perfeito. Tem muita gente que fala do Brasil, mas não ama o seu país buscar tomar decisões que sejam justas. Falam de Deus com a boca, mas o coração, como a Bíblia diz, está muito distante, muito distante. Então, mas acaba criando um ambiente onde essas teses, essa ideologia vira um certo guarda-chuva que já não importa mais o que eu faço, importa o que eu digo. E como as pessoas querem ouvir o que elas querem, então fica muito fácil. Sempre me chamou a atenção o fato da Bíblia dizer que o anticristo iria, se possível, enganar muito dos escolhidos. A gente ficava pensando assim, como? Porque a verdade é tão forte no nosso coração que a gente fica, mas como é que as pessoas vão ser enganadas? E quando a gente vê os dias atuais, a gente vê que não é tão difícil assim. Acaba sendo, eu estou falando de política, eu estou falando de pessoas que estão exercendo ministério, como você disse, com ideias mirabolantes, bem distantes da centralidade de Cristo e da palavra. Então a gente observa o quão é necessário a gente se voltar assim a essa essência e não querer inventar a roda. É Cristo e a palavra. Saiu disso, procedência maligna. Se tiver nisso, tá tudo certo. Bem por aí. Eu queria dar uma pausa só pra gente falar aí dos nossos patrocinadores. O programa foi estendendo, o papo tá tão bom que se deixasse ia passar direto. A gente tá com alguns patrocinadores aí desde o início. Bota aí, Doug.
Pronto, um dos patrocinadores que está com a gente aí desde o começo é Guga Cabeleireiro. O Guga tá fazendo sucesso aí na rede social agora, tá fazendo visagismo também, tá acho que ele, Pablo, vai direto, aqueles cabelos, tudo Pablo, Felipe também aqui com ele. Agradecer, né, a Guga, e você que tá precisando aí de um salão júnior que tá com as entradas igual a minha já, que eu tento esconder, vai lá que ele dá um jeito de disfarçar. Eu boto aqui. Não tem pra onde correr, né, velho? Então agradecer, e você que tá precisando, só chamar a Guga. Nosso estúdio, que é esse estúdio que estamos aqui hoje, ele é uma parceria da Mostarda Publicidade, que é a minha agência de publicidade, com a Bessassini, que é de Doug, que tá aqui. E aí, você precisar de alugar aqui para fazer seu podcast, conteúdo, redes sociais, o que você precisar, estamos aqui à disposição. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os contatos. A própria Bessassini, né? Qualquer tipo de filmagem aí, se você precisar de homem que filma, homem que tá aí na Globo agora, faz jogo aí, ó. Os drones que você vê no TV Bahia quando é jogo aqui, é tudo homem, é ele aí, ó. Show. Casamento, tudo que você precisar da área de filmagem, a Bessassini tá aí para atender. E você que quiser também ser nosso patrocinador, a gente tem falado aqui que a gente está com um projeto um pouco audacioso aqui para o podcast, que é fazer uma rodada de entrevistas lá em São Paulo com alguns contatos e tal. Então a gente está precisando do seu apoio. Daqui uns dias vai ser difícil anunciar, com fé em Deus. Então aproveitem agora, entrem em contato com a gente aí, estamos aqui disponíveis. Eu queria fazer uma pergunta que eu te perguntei antes aqui, se poderia entrar nesse assunto. Você falou, pode falar o que você quiser, fique à vontade. Então eu vou fazer essa pergunta. Na última eleição que teve, para você foi deputado federal, estadual, federal mesmo, né? E aí eu lembro que algumas igrejas deram apoio, eu particularmente votei, você votei também estadual, só não voto vereador porque eu sempre voto em Lauro, meu título é daqui. E aí eu lembro que algumas igrejas deram apoio, né? Você como representante, eu sou péssimo para sigla, para essas coisas, então me corrija se eu falar errado. Você é do partido... Na época PSC, Partido Social Cristão. Hoje fez uma fusão, é tudo Podemos, mas a época PSC. Tá, pronto. E eu lembro que eu tinha a sigla Cristão, e isso para mim era muito forte, assim, então eu falei, poxa, é o partido que eu vou defender por ter a nomenclatura cristã, né? E aí, no segundo turno, se eu estiver errado, me corrija, mas se eu não me engano foi no segundo turno, você demonstra apoio a Jerônimo, que é da esquerda, e para nós cristãos a gente sempre encara como, e eu não tô aqui defendendo a política, porque não gosto, como eu já falei, de partidarismo, lógico que tem os meus ideais, né? E aí a gente como cristão ficou assim, poxa, como é que um partido cristão está apoiando a esquerda na Bahia? E aí eu lembro que alguns pastores, amigos meus que demonstraram apoio para você, ficaram, rapaz, eu fiquei na saia justa, que eu tive os irmãos me questionando, e agora o que eu faço? E aí eu vou deixar você falar, depois eu falo a conversa que eu tive com o Juninho, que ele me esclareceu na época, e eu vejo isso na prática. Mas como é que foi isso para você? E eu vi que teve muita crítica e tudo mais. Como é que foi essa situação para você? Bom, meu pai, como eu disse, foi vereador e foi deputado sempre nesse campo, mais próximo à esquerda. Meu pai foi candidato a vice de Pelegrino, do PT, em 2000. Na Assembleia, à época, era uma oposição realmente ao governo de Antônio Carlos Magalhães, Paulo Souto, César Borges, quem fosse. E tinha-se, naquele momento, assim, realmente uma opressão muito grande, né? Você acabava não dando muito espaço. Quando eu ganhei a eleição de vereador, eu acabei me aproximando de Neto. Meu primeiro mandato foi com o João Henrique, depois veio o Neto, e a gente acabou aproximando. O cara mais jovem, a relação mais direta, ele tinha esse interesse, construímos essa relação junto com ele, que ficamos 10 anos. Só que essa relação, a gente acaba não tendo os resultados como a gente gostaria, de entrega, de participação, de fidelidade de nossa parte, mas a recíproca não era tão verdadeira, né? Algumas pessoas também próximas a ele ao longo do caminho foram se afastando. Eu vou dar o exemplo aqui do mais popular que tem, que é João Roma, que é meu amigo, um cara que me aproximei bastante. A época que eu fui secretário, era porta com ele, construímos uma relação pessoal. Mas que também tiveram esses desencontros, porque muitas vezes você não tem essa recíproca. Eu não quero nem falar mal dele, mas quero falar que numa construção, uma relação, qualquer uma delas, você precisa ter uma relação de mão dupla, né? E quando você acaba sendo sabotado naquilo que você está fazendo, ou seja, além de não ajudar, você começa a ser atrapalhado, chega uma hora que você precisa tomar uma decisão. Isso já tinha acontecido em 2018, onde a gente buscou construir um processo das coligações partidárias. Eu fui candidato a deputado federal e tínhamos todas as condições de construir isso, mas fomos impedidos por essa liderança. Acabou que não deu certo, fiquei primeiro suplente, ainda assim fiquei 4 anos. Nesse período, e aqui sintetizando, fui recebendo vários convites
do governo para que a gente pudesse caminhar com eles. Eu não fui, sempre me mantive lá. Viemos para as eleições de 2022, mais uma vez com convites, e me mantive lá. Só que mais uma vez sendo sabotado, né? Se você tem uma relação, um homem e uma mulher, e um trai e o outro resolve separar, não é o que está separando que está errado, é o que traiu que está errado. Então, na nossa construção, acabou que tivemos esse problema de caminhar. Só que mais importante do que tudo isso, Bruno, eu, para ser candidato em 2022, eu orei muito, pedi muito a Deus, porque eu confesso que eu vinha de uma sequência de eleições e muitas vezes o processo político, como eu disse, ele é muito pesado, ele é muito desgastante, né, para você, para sua família, você pondera muito, porque nem sempre as pessoas têm esse reconhecimento, você não colhe do ponto de vista dessa tranquilidade, até da sua vida pessoal e familiar, o que você vem construindo ao longo do tempo. Então eu já vinha um pouco nisso, mas orei, quem põe a mão na arada não pode olhar para trás, fui candidato, passamos por isso que eu lhe falei, ou seja, pessoas foram retiradas do partido que se estivesse no partido eu ganhava a eleição. E foram intencionalmente retiradas, não foi uma circunstância, não. Tira para prejudicar mesmo. Pois bem, quando acaba o primeiro turno da eleição, eu recebo mais uma vez o convite para ir apoiar a candidatura de Jerônimo nesse momento, né? Geraldo Júnior, o vice-governador, é meu amigo, meu irmão, o cara que, inclusive, quando o Neto me deu as costas em 2019, foi ele que me estendeu a mão, ele era presidente da Câmara à época, fez mais uma vez esse convite para que pudéssemos estar juntos ali. Nesse momento, eu vou mais uma vez orar e tentando compreender, né, como eu disse naquele momento inicial aqui da fala, o discernimento, entender se há propósito nisso. Aí foi o que Deus colocou no meu coração, a palavra de Mardoqueu para Esther. Então, quem sabe não foi para esse tempo que eu te coloquei aí. E eu entendi que havia um propósito nisso, em cima, inclusive, da reflexão que eu fiz. Qual é a reflexão que eu já fazia isso antes? Bom, a igreja, de uma maneira geral, está se deixando levar por um processo, está tirando a centralidade de Cristo, está tirando a centralidade da palavra e deixando que uma pessoa e uma ideologia ocupem esse espaço. Isso acaba tirando o foco do papel principal da igreja, que é ser sal da terra, ser luz do mundo, ser um canal de evangelismo, de atração das pessoas para Cristo, com pessoas, inclusive, fechando o coração para a igreja, porque via a igreja como um movimento político, não mais como um movimento divino. O sentimento que tinha era um sentimento de muita raiva, de disputa, de famílias brigando por conta disso, de pessoas saindo da igreja por conta disso, uma série de situações. Então eu entendi que havia ali a necessidade de reconstruir as pontes, de estabelecer uma conexão para que a gente pudesse quebrar um pouco esse discurso e não se deixar levar mais por um aspecto como se nós estivéssemos aqui em guerra. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, contra principados e potestades. E as pessoas estão vendendo a ideia de que nós temos que lutar contra outras pessoas. E quando a gente enxerga as pessoas como inimigas, a gente não vai mais para o convencimento, para o entendimento, para o diálogo. A gente vai para destruir elas. Você está numa guerra, você tem um inimigo, você vai fazer o quê? Você vai matar o inimigo. Então, esse sentimento de matar, de destruir o inimigo não poderia mais perdurar. A gente precisava desconstruir isso. Enxergando esse propósito, nós fomos para a conversa. Na conversa, eu coloquei 3 pontos importantes. Um ponto era a construção partidária. Outro ponto era a construção do mandato, da perspectiva que a gente tinha, de poder fazer um trabalho, de ter acesso e voz ali dentro. E o outro ponto era justamente a questão da ideologia, das nossas defesas, que eu não trago como essa ideologia de direita e tal, porque como eu disse, eu era vereador, eu não sabia quem era ninguém desses aí, eu já estava lá brigando, defendendo Marco Feliciano, brigando contra o aborto, tirando ideologia de gênero. Eu já fazia isso naturalmente, porque é nisso que eu acredito, nas minhas posições baseadas, fundamentadas na palavra. Então, com esse entendimento, nós partimos para aquela decisão. Eu sabia que essa foi uma decisão dura. Difícil. Eu coloquei para Deus e disse, ó Deus, de tudo que eu vinha fazendo na minha vida, eu sempre preservei muito o meu nome, né? Procurei ser direto, se ensina ou não, posso, não posso. E as pessoas poderiam até não gostar, não votar em mim, mas sempre diziam, não, mas tem essa linha. E eu disse, ó, eu vou colocar, vamos dizer assim, não é o prestígio a palavra, está me faltando agora, mas essa percepção que as pessoas têm a meu respeito,
a gente No jogo ali. isso vai para o lixo. Eu sabia disso, porque eu sabia que as pessoas não iam compreender. Mas quando você tem uma convicção no seu coração, você não está para fazer o que as pessoas querem. Antes agradar a Deus do que agradar os homens. Eu até entendo, Bruno, que naquele momento não foi um momento que me deu tempo para que a gente pudesse conversar, dialogar com as pessoas, conversar com as lideranças, para explicar o que é que estava no nosso coração. E algumas delas desavisadas, né? É claro que aí me permita dizer que a gente tinha história suficiente com muitas dessas. Quem não me conhece, paciência, pode pensar o que quiser. Mas com muitas dessas lideranças, a gente tinha história suficiente para elas pararem e pensarem assim, rapaz, deixa eu ver. E muitos fizeram isso, inclusive. Deixa eu ouvir Heber, deixa eu entender o que é que está por trás dessa decisão. E quando a gente ia conversando, dialogando, as pessoas iam entendendo, iam percebendo que eu não abri mão de princípio nenhum, que eu não me vendi, que eu não me entreguei, que eu não virei essa questão de esquerdista, nada disso. Eu entendi que havia um propósito. Principalmente porque qual é a nossa maior marca como cristão? O que é que a Bíblia diz? Quando ele diz para se afastar dos que não conhecem e julga Cristo julga o comportamento deles, fala de cuidado com as pessoas. Quando ele fala como nós seríamos reconhecidos como discípulos, é quando amarmos uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. A gente não pode perder essa marca do amor, do cuidado, da atenção às pessoas e adotar um discurso, uma posição política e de vida que seja da raiva, sabe, do confronto, da inimizade, ainda que a gente precise confrontar o pecado, mas até isso deve ser feito em amor. Porque senão eu não convenço, eu anulo. Eu vou fazer igual o discípulo, Senhor, quer que a gente olhe para a mãe de fogo? Não, pai. Tem muita seara, é grande, poucos são os trabalhadores, a gente precisa voltar a atenção para aquilo que é o propósito de Deus. Com esse entendimento, nós tomamos a decisão e, repito, não foi uma decisão fácil, precisei blindar muito a minha família. Se nós não fôssemos firmados na rocha, porque algumas pessoas se aproveitavam para falar mal, e pessoas que eu poderia falar outras coisas com mais fundamentos sobre elas, ou pessoas que estavam atrás de mim há pouco tempo, e eu ajudando, cooperando. Mas a Bíblia diz no Salmo 37, tão claro como o sol do meio-dia, o Senhor deixará claro também a sua justiça. Preferi me calar, seguir o meu caminho, e creio que os frutos que a gente tem tido dessa participação nossa lá, de poder ter um Canta Bahia rodando esse estado com um trabalho que tem sido feito, ter atividades sociais, programas como Bahia Sem Fome, fazendo parceria com diversas igrejas, pastores que falaram mal na época da decisão, que hoje recebem apoio para dar comida às pessoas que estão precisando, as voluntárias sociais fazendo trabalhos de formação nas igrejas. Então, a gente começa a ver uma série de efeitos positivos dessa decisão, onde, em algum ponto, a gente preserva na essência, no caráter, o que nós entendemos de princípios bíblicos, mas não é como se a gente fosse ser pautado pela ideologia pura e simplesmente, a ideologia do homem. Como eu disse, centralidade de Cristo e da palavra. Homem nenhum, nem ninguém, nem nada, e nenhuma ideologia pode substituir o peso e a importância que a palavra tem no nosso coração. Hoje, graças a Deus, a gente vai maturando. Muitas pessoas já chegaram para mim para pedir desculpa, para dizer que naquela época não tinha entendido. Outras podem ainda estar com suas dúvidas no coração, mas eu sigo confiando em Deus, crendo que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. E o que Deus quiser fazer, da forma que Ele quiser fazer, Ele fará. Como a gente disse aqui, se para uma pessoa a minha participação lá tem sido uma bênção, para mim já é suficiente. Se esse era o propósito de Deus, alcançar uma pessoa e que de repente essa pessoa foi beneficiada, eu coloquei para o governador, lá na nossa igreja de BMI, nós temos o trabalho de impacto de carnaval. E lá nós temos testemunho de pessoas que vão caminhando ali, às vezes pensando em tirar a própria vida, e chegam ali, recebem uma palavra, transformam a vida. E eu disse para o governador, esse tipo de evento, o Canta Bahia, tem essa marca. Às vezes você vai chamar essa pessoa, ela não vai na igreja, já está com vergonha, já fez tanta coisa errada, que ela não quer mais ir na igreja. Mas ela vem aqui, e aqui ela ouve uma palavra, e tem a vida mudada, passa a servir a Deus. O legado que um Canta Bahia deixa, como a gente falou, das pessoas ouvirem uma mensagem de paz, de amor, com a centralidade de Cristo, a gente não consegue mensurar isso. O pastor Humberto, que é pastor da Cristolândia, é um movimento que talvez muita gente conheça. Uma vez eu estava conversando com ele, ele disse, sabe como eu me converti? Eu disse, não, ouvindo seu avô pregar.
Então eu me converti com o seu avô pregando na Assembleia de Deus da Liberdade, o cara aceitou Jesus aqui, foi para São Paulo e começou um dos principais trabalhos de assistência a homens e mulheres que acabam caindo no vício das drogas, né? Então, a gente não consegue mensurar, mas o que me tranquiliza, o que me dá paz, o que me dá alegria, ter a tranquilidade de saber que eu estou cumprindo um propósito que Deus estabeleceu na minha vida. Massa, massa. Como eu falei que ia fazer a réplica, quando na época, eu acho que a gente acabou tendo, a gente já jogava bola junto, mas não sei se foi algum jogo da igreja em si, aí eu conversei com o Júnior e falei, vem cá, me conta como foi isso, não sei se você vai lembrar disso. E aí ele me explicou essa sua fala, eu falei, faz sentido, mas aí você fica com aquela aqui, agora vamos ver na prática, né? E aí, hoje, a gente que caminha um pouquinho nesse meio, a gente vê, né, principalmente por conta do Canta Bahia e dos outros eventos que você falou, de fato, o que Júnior me explicou lá e o que você falou agora, que era a mesma coisa, fazendo sentido, de fato. O Canta Bahia, acho que nunca saiu de Salvador, tinha saído, acho que não como Canta Bahia, talvez a produtora fez algumas coisas, mas de fato dessa maneira, e eu acho que eu nunca vi, eu moro aqui na Bahia desde 2001, eu acho que eu nunca vi tanto evento gospel rodando assim, interior, eu nunca vi. E olha que eu sou o cara que, às vezes, se tiver um evento bom, eu vou daqui, já participei de evento longe e eu vou. Eu falei, cara, tá, e aí, eu vi a sua participação ativa nisso, eu falei, rapaz, realmente o que o Júnior me falou tá sendo cumprido. Não me arrependi então do meu voto. Não, enfim. E aí é fato a gente ver isso, né? E pra gente caminhar aqui para o final, rapaz, o tempo passa, eu falei. Hoje vocês estão na Defesa Civil, né? E fala pra gente como é que tá. Já tem planejamento para os próximos passos, Juninho aí, eu sei que. E aí vai sair também. Enfim, não sei de nada. Como é que tá os próximos passos aí de vocês? A gente tá lá na Defesa Civil, na verdade, esse período desde junho, se eu não me engano, eu me afastei da Defesa Civil, o governador pediu que a gente pudesse dar um pouco mais de atenção no processo eleitoral, tanto da campanha em Salvador, como de algumas que estão ocorrendo no interior também, com esse entendimento de também valorização, participação do segmento, tem buscado isso. A gente tem, por exemplo, o Sandro como candidato a vice em Feira de Santana, Sandro Nazireu, a gente tem Bibi, que é um irmão nosso, um irmão nosso também candidato a vice lá em Porto Seguro, então a gente tem conseguido que haja essa valorização do segmento, de trazer para mais perto, de ouvir, que foi o que eu pedi na reunião que eu coloquei, né? Eu não sou dono da verdade, mas eu preciso que vocês me ouçam quando forem tomar decisões que impliquem nessas pautas que são importantes para o segmento evangélico. E assim tem sido feito. Então, na Defesa Civil, é uma oportunidade que a gente tem também de dar essa assistência às pessoas no momento de maior necessidade. Então, ocorreu um desastre, ou a seca está lá, e você chega levando, às vezes, água para quem está com sede, levando alimento para quem perdeu tudo, dando uma assistência com um eletrodoméstico, como a gente já fez. Então, acaba tendo, e o governador também disse isso, tem muito a ver com esse sentimento cristão seu, você está ocupando um espaço desse e é o que eu quero. Ele tem essa visão assim, muito de empatia com as pessoas que passam um problema. Ele tem a história de vida dele, passou as lutas e as dificuldades dele, então ele sabe a importância que é estender a mão para as pessoas, especialmente nesse momento de maior dificuldade. Então acaba sendo muito gratificante para a gente. Encontramos muitos irmãos nossos, né, que estão sujeitos a essa situação, porque a gente fala às vezes igreja, fica esquecendo que nossos irmãos estão nos guetos, na periferia, passam fome também, estão sem acesso à educação, sem acesso à saúde. E a gente precisa cuidar de todos. Sim. E ter esse olhar para os nossos irmãos que passam essa dificuldade. Então tem sido muito prazeroso, se Deus permitir, continuar trabalhando, né, nesse retorno nosso pós o período de eleição, fazendo esse trabalho que é bem desafiador, é uma luta grande. A gente está passando aí, talvez, esse momento, a pior seca da história do Brasil, e inúmeros relatos trazendo isso, umidade do ar muito baixa, afetando saúde, uma série de problemas que se tem em relação a isso, as queimadas, enfim. Mas atuar de alguma maneira para que a gente possa ser um canal de bênção ali naquele espaço. Juninho tem nos ajudado lá, né, Júnior? Tenho estado com a saída de Heber, eu tenho estado lá como superintendente adjunto, né, dando parcela de contribuição também, para que todos esses benefícios aí cheguem à ponta, né? A ponta são aquelas pessoas que, no momento de angústia, que perdem tudo, né? Nós podemos chegar com aquela ajuda humanitária, seja ela com uma cesta básica, um kit de higiene pessoal, um kit de higiene doméstica, uma lona para que
seja intermediado provisoriamente, problema, né? Mas, assim, diante disso, acredito que Deus ele tem nos direcionado, né? Você falou aí, Júnior. Assim, eu acredito que estar aqui do lado do meu mentor político me deixa muito nervoso, te confesso. Te confesso que as minhas mãos estão suando. Chega no final e ele fala assim, rapaz, era pra ter falado daquele jeito. Confesso a você que as minhas mãos estão suando, eu falava pra ele, né? Quando eu e a Beth caminha muito junto, né? Em 2022 caminhamos muito. E tinha momentos que eu tava dirigindo para ele, eu falei, rapaz, minha mão tá suando. Aí ele, tô nervoso. Mas assim, eu acredito que eu comento muito com o Heber, eu converso muito com ele, que ele para mim é um grande exemplo de ser humano, de homem público. E acredito que eu tenho que continuar trabalhando. Acredito que nada acontece, né, sem o devido consentimento de Deus, mas assim, assim como os pássaros são alimentados, acredito que Deus ele não vai deixar que nada aconteça comigo, com você, com ninguém, mas assim, acredito que nós precisamos nos movimentar, nós não podemos ter um objetivo e ficar parado. Talvez se o pássaro não saísse lá para procurar, ele não ia achar o alimento. É a mesma coisa, nós não podemos ficar parado, o Heber não pode ficar parado, você não pode ficar parado. Então a gente precisa caminhar. Eu acredito que caminhar com o Heber para mim tem sido de grande valia, uma experiência absurda. Eu acredito que o tempo de Deus, né, para minha vida, para sua vida, para as nossas vidas, ele vai chegar, sabe? Acredito fielmente que nada foge do controle de Deus. Então eu tenho me preparado, né? Acho que estar próximo, estar andando com o Heber, estar envolvido no processo político, seja ele partidário, seja ele político, seja ele administrativo no órgão. Eu acredito que tudo isso é experiência que eu tenho absorvido para o momento certo. No momento certo, acredito que Deus ele falará aos corações, né? Acredito que Deus tem um momento certo para tudo e pessoas serão incomodadas, né? Poxa, tá na hora, ou não tá na hora ainda, resguarda mais um pouco, entende? Acredito que tá tudo no controle dele. Amém. Valeu. Amém. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, assim, para mim foi um bate-papo bem bacana, como eu falei, no tempo, era para ter sido um podcast com cada um, que dava tranquilamente pra gente fazer um programa extenso, com muito conteúdo, muito assunto. Acabei deixando algumas perguntas aqui que eu pensei em fazer para bom que volta. Para o próximo. Agradecer, deixar aí vocês com as últimas palavras aí de agradecimento ao pessoal que está assistindo também. Não sei, enfim, o que vocês quiserem aí deixar de mensagem. Júnior é mais velho que eu, não, viu? Eu falei brincando, mas ele é mais novo. Não, você falou ele é mais velho. Aí você falou, rapaz, não sabia que o Júnior era tão velho assim. Eu tô falando assim, mais velho, enfim. Júnior é 3 anos mais novo. 3 anos mais novo. Bruno, eu quero agradecer, né, a Deus pela sua vida, pela sua casa, sua família. Muito obrigado aos seus parceiros, a todas as pessoas envolvidas no seu trabalho, no podcast. Eu quero que as bênçãos de Deus ela seja rica, finita, transbordante, que Deus ele possa fazer com você muito mais do que você pensa ou imagina. Tá? Quero agradecer a cada um que vai estar vendo, ouvindo essa entrevista, esse bate-papo, que eu acredito que foi enriquecedor. Sem dúvida. É isso. Que Deus continue abençoando a vida de todos nós. Que a bênção dele esteja derramada. Amém. 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 Agradecer também, Bruno, você, né? Felipe, que não veio hoje aqui. A nosso amigo Doug, porque esse apelido a gente tem que ter, né? Cuidado para chamar para não errar, né? Mas Doug jogando duro aí também. Agradecer as pessoas, né, que vão estar ouvindo, assistindo, né, desejar que Deus abençoe a vida de cada uma delas. Parabenizar você pela iniciativa do projeto, né, de buscar atender o seu chamado, aquilo que Deus colocou no seu coração. É sempre desafiador, exige renúncia,
A palavra que eu queria lembrar naquela hora foi reputação. Então, sim, às vezes as pessoas questionam, até as mais próximas de você podem questionar quando você enxerga algo que as outras pessoas não estão enxergando. Mas é a nossa confiança, a nossa fé inabalável, Deus, que nos faz progredir, avançar, né? E como eu disse, que seja para abençoar uma vida, né? Se esse for o projeto de Deus, o propósito de Deus já é suficiente. Mas eu creio que Deus tem muito mais, né, na sua vida, então que Ele continue avançando, lhe dando sabedoria e discernimento para isso, abençoando as pessoas e pedindo às pessoas que orem, né, por mim, pela minha vida, pela minha família, pelo ministério que o Senhor me confiou, pela minha atuação. Eu dizia isso à época da decisão, eu disse, o tempo mostra as coisas. Então não se precipite, não julgue não, dê tempo. E se eu tiver errado, eu não tenho nenhum receio de chegar aqui e dizer que com a melhor das intenções errei, e pedir perdão por isso. Mas também se eu tiver certo, né, você de repente vai estar fazendo um julgamento precipitado e as coisas, né, de repente podem se voltar até contra você mesmo por isso. Então, com sabedoria a gente consegue avançar, pedindo a Deus graça para caminhar e quando quiser chamar, estamos aqui à disposição. Amém, massa. Galera, mais uma vez agradecer, né, a presença de vocês. E que a gente precisa marcar um jogo, não sei como vocês estão jogando aí, eu preciso mostrar que eu melhorei. Deixa passar o turno. Eu tenho jogado toda terça com o pessoal da MAP aqui no Parque Shopping, já falei com o Júnior uma vez, se quiser ir lá, só falar. Nossa. O pessoal, gente boa lá. E a você que está assistindo aqui, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe sua vida e lembre-se, você nasceu para adorar a Deus.